A Andréia diz que defende a inclusão escolar, mas ela defende a escola especial. Para a gente falar sobre as escolas especiais, eu recomendo que antes vocês assistam o vídeo em que eu falo sobre inclusão escolar. Eu espero, vai lá e volta aqui. Pronto? Ok. Eu tenho vivência nesse assunto. O Theo não é oralizado e ele tem deficiência intelectual. Quando eu morei fora, na Inglaterra e na Suécia, ele foi mandado para a classe especial pelo governo. Na Inglaterra, a diretora da escola mandou ele para a sala especial imediatamente quando percebeu que ele não era oralizado. Tá vendo aqui um exemplo prático do problema de colocar todo o poder de decisão só na mão da escola? O Theo teve pouquíssimo progresso conforme o tempo passava. Anos depois, de volta ao Brasil e durante a pandemia, eu me mudei para o interior e me recomendaram colocar ele numa escola pública regular. A minha primeira reação foi achar aquilo uma loucura. Ele nunca tinha frequentado aquele ambiente. Como que ele ia se adaptar? Mas eu decidi pesquisar mais, visitar a escola, conversar com os profissionais, e foi assim que aos 13 anos o Theo começou a ser alfabetizado, começou a socializar e se comunicar melhor, aprender de verdade. E é por isso que eu sou a favor da inclusão escolar. Mas eu não acredito na inclusão escolar radical de colocar a criança sem nenhum tipo de adaptação. Para se adaptar, o Theo teve muito suporte. Meu, do pai dele, do corpo docente, todos os colegas da escola, do PAE, do AT. A inclusão exige preparo e planejamento. Por que eu começo com esse relato? Porque eu entendo que houve, nos últimos 20 anos, uma transformação muito grande no que se entende por inclusão escolar. Mães e pais com filhos com um nível de suporte intermediário ou mais alto eram direcionados por especialistas, às vezes de educação, às vezes de saúde, a colocar os seus filhos em instituições separadas. No máximo, escolas regulares, mas com salas dedicadas a alunos com deficiência. Então, nós temos hoje milhares de jovens e adultos que, por orientação de profissionais da educação ou pessoas do poder público, passaram suas vidas inteiras segregados, sem ter acesso à educação real, sem atividades que desenvolvessem sua autonomia e socialização. Adultos que, por um fracasso completo do Estado, se veem ainda na escola especial, porque essa instituição cumpre hoje uma função de assistência social do que deveria ser um centro-dia. Quando eu falei sobre inclusão escolar, eu trouxe um dado de centenas de denúncias do gabinete de crianças sem nenhum suporte em escolas regulares. As escolas especiais também entram aqui. Quando essas crianças são excluídas por falta de suporte do corpo docente, falta de investimento do poder público e hostilidade por parte de outros alunos que não têm nenhum tipo de acompanhamento sobre como lidar com um aluno com deficiência, as escolas especiais acabam sendo a última alternativa para que aquela família possa dar um mínimo de suporte. Para a família, isso é o que possibilita que aquela pessoa tenha atividade e suporte durante o dia, enquanto a família pode trabalhar, complementar a renda. Quando essa pessoa perde o acesso à escola especial, aquela mãe vira automaticamente cuidadora em tempo integral. Devolver aquela criança para uma escola onde ela possivelmente foi alvo de agressão e de traumas não é uma possibilidade sem nenhum tipo de planejamento de transição. Se adotamos uma abordagem radical e em nome da inclusão, de cortar as escolas especiais antes que haja uma estrutura criada para acolher pessoas que foram excluídas, o que a gente está fazendo com elas? Na melhor das hipóteses, são pessoas que vão ficar em casa em tempo integral, num sofá, vendo TV, sem estímulo, sem exercitar sua subjetividade de nenhuma forma ativa. Isso porque o cancelamento dos convênios com as especializadas não acontecem no mesmo ritmo em que se criam centros-dia. Simplesmente cortam os convênios e as pessoas são deixadas à própria sorte. Isso ainda tem outra camada. Quando essa população fica idosa, com mais de 60 ou 65 anos, centros-dia ou APAES param de atendê-las. Condenamos essas pessoas à indigência, porque é um momento em que os pais já estão idosos ou muitas vezes já morreram. Sem renda e sem estrutura familiar é o que resta. Com esse cenário, eu desafio alguém a dizer que o cancelamento dos convênios com escolas especiais é um passo positivo para a inclusão. Falta entender que quando a gente fala em escola especial, a gente não está falando em segregar os alunos que começam hoje no ensino. A gente fala principalmente de uma responsabilidade que temos como sociedade de ter uma rede de cuidado por erros cometidos no passado como uma transição. Eu sou inteiramente favorável à inclusão escolar plena, eu quero trabalhar para chegarmos lá, mas eu me recuso a abandonar famílias e colocar em risco a integridade física, psicológica e econômica de pessoas com deficiência para ter o rótulo de pró-inclusão.